Mas vamos falar da minha banda preferida, muito zoada aí por todo mundo, que é o Engenheiros. Primeiro, por que o pessoal tem tanta má vontade com Engenheiros e por que eu gosto tanto de Engenheiros? Essa segunda pergunta talvez você não possa responder, né? Não, mas eu quero que você responda. Cara, porque eu acompanhei desde o primeiro disco, fui a um show e tá muito ligada com a minha vida, porque escutei muito Engenheiros. E eu gostava das músicas, mais de músicas que não tocavam na rádio, como Nunca Se Sabe, e outras músicas assim, que não tocavam na época. E não sei porquê, tem banda que marca pra caramba. E o Engenheiros foi uma banda que me marcou pra caramba. E eu lembro que todo mundo zoava, na época e depois, né? Puta, Engenheiros, não sei o quê. Por que você acha Que eles falavam o quê dos Engenheiros na época? eram ruins? Que tocava mal, cantava mal. Não sei de onde procede, porque eu não sei se procede porque eu não sou um especialista em música, né? Então eu simplesmente gosto, né? Não, eu já vou te explicar. O lance dos jogos de palavras dele, né? É que eu gosto de ouvir dos fãs porque isso ajuda a entender, né, o que acontece com os engenheiros. Tem muito fãs, né? Quando eu começo a falar de Engenheiros, também gostava e tal. E na época eles fizeram muito sucesso. Não sei se chegaram a ser uma das maiores bandas do Brasil. Acho que sim, hein, numa época. Não? Mas o que você entende como muito sucesso foi quando? 80, não lembro quando. Assim, mais pro fim, assim, foi no Papel Pop ou foi antes? Porque o Papel Pop foi o grande estouro, né? Foi o grande estouro. Antes do Papel, teve o primeiro disco que foi bem recebido pela nesse crítica. Aí você já gostou? Não, adorei, desde o primeiro. O segundo e o terceiro eu gostei pra caramba, que é o Revolta dos Dantes, ou os que eu digo. O amarelo e o vermelho. Amarelo e vermelho. Putz, o vermelho é o que eu mais gosto, e o amarelo também. E Pop eu gostei, mas não tanto quanto esses, entendeu? Mas esses três primeiros eu adoro. Cara, assim, eu leio todos os comentários dos vídeos dos engenheiros e eu consigo perceber uma coisa, assim, que essa é uma banda de público muito fiel. Quem se apaixona cria uma memória afetiva. Total. E estamos tentando trazer o Humberto Gessing faz quanto tempo aí? Putz, adoraria falar com ele. Difícil, né? Um dos meus sonhos de trazer aqui para bater papo é ele. O Humberto, das coisas que você talvez vai ter um pouco de dificuldade é que ele não gosta de falar sobre o período lá atrás, né? Ele diz que só quer falar daqui para frente, porque, enfim, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. E por outro lado, ao mesmo tempo que você tem esses fãs que são muito fiéis e se identificam muito com os engenheiros, a outra parte não consegue entender, não consegue gostar e acha que... Mas eu acho que isso não tem tanto a ver assim com a qualidade da banda. Tem muito a ver com que o estilo de letrista do Humberto é uma coisa muito particular. Entendi. E que quem se identificar vai ter naquilo... aquilo vai bater e para outras pessoas não vai bater de jeito nenhum. E eu posso falar porque eu vivi os dois momentos. Porque lá atrás eu não gostava das letras do Humberto. Quando eu tinha... Isso bem depois já estou falando 2010 mais ou menos aí. Quando eu ouvi, eu achava as mesmas coisas que eu leio hoje das pessoas que criticam. Letras infantis, não dá para entender nada. Ele fica fazendo essas aliterações, né? Papa, pop. E ele reaproveita muita coisa autorreferências, né? Então ele vai repetindo trechos das próprias letras. Só que aí, quando você vai estudar a história da banda, entende que aquilo ali é autobiográfico, em grande parte é autobiográfico que o Humberto escreve. Aí você começa, e eu acho que talvez, quando eu ouvi a primeira vez que eu estava na faculdade, aquela história de solidão não tinha muito a ver com o que eu estava vivendo, né? Não, cara, você escuta Somos Quem Podemos Ser, né? Além dos Outdoors, Infinita Highway, são letras fodas, assim, não entendo. E aí, num outro momento da vida, aí eu consegui entender. Mas tem uma outra coisa que ajuda a explicar isso, que as letras o Humberto, ele é um compositor muito datado. Então, por exemplo, ele fala de coisas que aconteciam naquele... O Renato Russo é o oposto. O Renato Russo escrevia letras para que elas fizessem sentido em qualquer momento. Poucas letras do Renato, ele vai citar coisas do tipo assim, Walkman, sabe? O Renato Russo nunca citou Walkman, né? É verdade. O Humberto fala, né? Anoiteceu em Porto Alegre, vejo a luz vermelha do teu Walkman. Você tem que explicar. O Paquito não entende, você tem que explicar para ele o que é um Walkman, entendeu? Depois Discman. Cara, eu tive Discman. Sério? Assim, fora de época, né? Claro, porque eu tive em 2006, total. sei lá, por aí. Que era do meu irmão, das antigas, e ficou pra mim. E aí isso é um desafio, né? Porque quem vive... Primeiro, a pessoa tem que ter vivido aquela época para entender o que ele está escrevendo. Segundo, ela tem que conhecer quem é o Humberto, que ele é um cara... E isso é também uma coisa que algumas pessoas não sabem ou não acreditam ou têm dificuldade de entender, que ele é muito tratado como arrogante, assim, principalmente para quem não o conhece. Porque o Humberto é um arrogante e tal e tal. E aí você vai entender que ele é um cara muito tímido, muito solitário, muito fechado. E isso explica parte das brigas e das separações que tiveram nos engenheiros.
Então eu acho que isso tudo ajuda a explicar. Ele é um cara que ele é tão particular que as pessoas vão precisar se identificar com aquele jeito dele, né? Ele não tem uma escrita universal. E aí as pessoas que não se identificam vão achar que é ruim, que é infantil. Talvez pela fase que eu tava passando também. Nessa fase eu era só desenhista, né? E desenhista é uma coisa de você ficar muito solitário, desenhando quadrinho, desenhando sozinho no seu canto. Você fica meio... não sabe falar direito com as pessoas, fica bicho do mato quando sai e tal. E eu acho que fez parte da minha vida também por causa disso, né? E eu via quando ele ia fazer show na televisão, participava dos programas, ele era meio arisco quando... nas entrevistas, respostas mais curtas e tal. E às vezes devolvia fazia umas provocações, né, e tal. Mas ele é um caso, assim, ele é um dos casos mais talentosos, assim. Não, quando eu digo mais talentoso, não é que é um grande instrumentista. Aliás, se você diz pra ele que ele é um grande instrumentista, ele refuta, né? Ele várias vezes diz que as pessoas falavam que ele era um grande baixista. Ele diz, pô, até parece, né? Eu não toco... Ele é bem, assim, não toco nada. Ele é bem crítico nesse ponto. E autocrítico também, de uma certa forma, é porque ele é muito inseguro. Afinal de contas, ele é um capricorniano. E isso aparece muito nessas coisas que ele fala. Mas ele foi um dos caras mais talentosos, assim, do rock nacional, né? A história dos Engenheiros é basicamente a união dele, que foi um cara bem talentoso, com um cara que comprava as brigas dele, que é o Carlos, com um outro cara que, na verdade, só cumpriu... Carlos Maltz, batera, né? Quer dizer, eles eram irmãos ali, né? Era, assim, eles foram a espinha dorsal dos Engenheiros até a saída do Carlos em 95, quando ali se tornou, basicamente, uma carreira solo do Humberto. Era um trio, né? Então, era um trio no começo com o Marcelo. Na verdade, ia ser um quarteto, né? Porque a história começa no... É muito louca essa história. O primeiro show dos Engenheiros foi no dia que o Iron Maiden tocou no Rock in Rio 85. Numa das noites. 15 de janeiro. Foi a primeira noite. Foi a primeira... Não. Primeira, segunda, enfim, não lembro agora. A gente até olhou lá atrás ali o line-up, né? Mas enfim, no dia 15 de janeiro teve um show lá na Faculdade de Arquitetura, em Porto Alegre. Aliás, eu já estive lá na frente. E aí era uma... Cara, verão, Porto Alegre, tava em greve a universidade, e eles montaram uma banda para tocar num show, e aí juntaram. Aí começaram a ensaiar. Na verdade, era Humberto, Carlos Maltz, e eles acharam um baixista, que era um cara mais velho ali do curso de arquitetura também, que era o Marcelo Pitts, que não tinha as mesmas influências deles, era um cara mais ligado ao jazz, mas ele topou fazer parte daquilo, e eles quase colocaram um quarto cara, que era o Carlos Stein. Ele não chega a tocar nesse primeiro show, ele depois montou o Nenhum de Nós, com o Teddy Correia e o Sadi Homrich. E até hoje não é muito bem explicada a saída dele dos Engenheiros, porque ele foi com a família pro litoral, e eles seguiram tocando, os outros três. Quando ele voltou, falaram, cara, já era, tá legal, valeu. Obrigado, tchau. Então foi meio assim. Foi pro litoral, perdeu lugar. Foi pro litoral, perdeu lugar. Cara, e aí eles começam a chamar atenção depois daquele show, são convidados para tocar em bares em Porto Alegre, depois eles começam a tocar no interior do estado, e aí eles são convidados para a coletânea Rock Grande do Sul, feita em 85, que foram 2 músicas de 5 bandas gaúchas. Porque, vamos lá, estourou o rock no Rio, estourou em Brasília, o movimento de Brasília, tudo isso antes. São Paulo... São Paulo já tinha o punk no fim dos anos 70. As bandas estavam com o Ira, o Traje Titãs, né? E depois de tudo isso é o Rio Grande do Sul? Assim, São Paulo é um pouquinho antes também. É que o Rio Grande do Sul, na verdade, assim, ele sempre teve um movimento de rock muito influenciado pelos anos 60. Né? Bandas dos anos 60. Até o Humberto diz com muita frequência que antes de Cabral chegar ao Brasil já tinha uma banda em Porto Alegre que fazia rock anos 60. Então sempre teve uma cena lá, né? Só que eu acho que nos 80 as coisas convergiram para que essas bandas... Então aí veio o Engenheiros, o Defala, o Cascaveletes, o TNT... Todas essas bandas conseguiram naquele momento... É que aquele foi um período em que tudo jogou a favor, entendeu? Você tinha a demanda do público, o público querendo ouvir, as gravadoras querendo lançar, a mídia querendo divulgar. Então não é que não havia bandas antes em nenhum desses lugares. Havia, só que elas não conseguiram uma projeção. Replicantes é do Sul também? Ou não? Replicantes também entra nessa coletânea Rock Grande do Sul. Então essa coletânea foi para isso, porque a BMG tinha aquela história que eu falei antes, que elas tinham selos, né? Tinha a Major e tinha o selo independente, vamos dizer assim. Então a BMG tinha o selo Plug, e aí o selo Plug servia para lançar essas promessas, então eles viram que tinha uma cena no Rio Grande do Sul e lançam esse disco, Rock Grande do Sul. Aí os Engenheiros entraram com Segurança e uma outra música que eu não lembro qual foi. Do primeiro disco.
Depois elas entraram no primeiro disco, né? Cara, e aí eles foram bem, né? Aliás, eles abrem, eles são a primeira e a sexta faixa, se eu não me engano. E aí eles gravaram um clipe de segurança e isso despertou o interesse da gravadora, foram convidados para fazer um disco no ano seguinte. Aí fazem o primeiro disco deles. E é interessante porque assim, o Humberto, ele escreve letras desde adolescente. Será que é Toda Forma de Poder? Aí que vai entrar Toda Forma de Poder. Mas ele tinha um caderno cheio de composições que ele tinha desde adolescente, Infinita Highway, desde moleque ele escrevia. Mas para fazer o primeiro disco dos Engenheiros, que é o Longe Demais das Capitais, ele não usou nenhuma dessas composições. Ele fez músicas apenas para esse disco, como Toda Forma de Poder, Segurança, que ele já tinha feito, a própria Longe Demais das Capitais, enfim, várias canções ali. Cara, e Toda Forma de Poder entra na Hipertensão. Ah, é? Foi na Hipertensão da Globo. Foi a mesma novela em que entrou... Ai, teve uma outra banda, Cazuza emplacou, Brasil. Não. Ideologia. Não sei. Tem uma outra banda que emplacou alguma canção aí em Hipertensão. Vai falando que eu procuro aqui. Procurei. Hipertensão Nacional, trilha nacional. Tá. E aí, cara, daí foi aí que eles foram pro país inteiro, cara. Eu lembro que tocou pra caramba. Eu conheci por Toda Forma de Poder. E assim, uma música que ela também fazia muito sentido naquela época, porque era a Guerra Fria, você tinha bloco comunista, bloco capitalista, ele fala de Fidel e Pinochet. Então aí ele já marca um pouquinho a posição meio anarquista da banda, né? De tipo não querer... E isso... Heróis da Resistência, Só Pro Meu Prazer. Titãs, Isso! E Toda Forma de E Poder. Toda Forma de Poder. Olha só. Também foi importante pro Cabeça Dinossauro decolar esse disco. E aí eles foram muito mal vistos, né, no começo, porque a boa parte do meio artístico tinha como agenda, agora que a censura tinha acabado e a ditadura também já tinha acabado, elas marcavam posição mais à esquerda. E os engenheiros diziam que eles não iam necessariamente fazer uma adesão automática. Depois eles apoiaram o Brizola, mas o que eles queriam dizer no começo era, não é porque todo mundo está indo para esse lado que a gente vai também, a gente quer manter o nosso discurso. Então Toda Forma de Poder é uma música que fala um pouco sobre isso. E o disco Longe Demais das Capitais era uma crítica também à forma como o eixo Rio-São Paulo tratava o resto do país, as coisas que não eram vistas porque estavam fora do eixo. Fala um pouco também do próprio complexo de inferioridade dos gaúchos em relação à produção de cultura no país. O Humberto sempre é muito autocrítico em relação a isso. Ele também fala sobre coisas que os gaúchos também, alguns complexos que eles têm. Ele critica o eixo, mas critica também o próprio Rio Grande do Sul. Então, o que é isso, homem? Caiu aí. Acho que foi uma dinamite daquelas ali em cima, hein? Foi essa lanterna aqui. Sei lá. Deixa no chão aí. Manda bala. Manda lá. Os espíritos estão aqui. Os espíritos estão aqui. E nem começamos a falar do Raul Seixas. Não, é o Paulo Coelho. Paulo Coelho, cara. E, cara, e aí foi isso. E aí, mas o mais legal foi a saída do Marcelo Pitts, né? Porque, na verdade, assim, o Pitts, ele não queria fazer parte não era esse o projeto de vida dele. Mas ele foi indo, a música começou a tocar, eles começaram a fazer shows cada vez mais longe e ele foi indo. Só que ele era muito diferente do Humberto e do Carlos. Eles eram muito moleques, assim. Eles assumem isso. Em todas as biografias eles vão falar de, tipo, ficar zoando os outros, fazer piadinha, não sei o quê. Cara, tem umas histórias do Marcelo, assim, de que eles... Teve uma história que derramaram uma Coca-Cola no boné dele. Putz. Que era um boné que ele adorava. Aí teve uma história que ele tocava bem de rinite. Eles chegaram à conclusão assim, o Pitts toca bem de rinite. Como assim? E aí deixaram o ar-condicionado dele do quarto ligado pra deixar ele com rinite, sabe? Pra ele tocar melhor. Pra ele tocar melhor. Mas assim, coisa de moleque, sabe? Um show que fizeram e deixaram o baixo dele sem aterramento pra ele tocar tomando choque. Não, a história, o Humberto pediu pra ele solar, acho que na entrada de uma música, e aí já tinham feito essa, daí na hora que ele foi solar, pum, começou a dar choque. Putz. Sabe, essas coisas. Só que, e assim, se ele tivesse o mesmo espírito, ele ia devolver, ia ficar 3 moleques se zoando. Mas ele não era ele não era isso que ele queria. Foi pegando pilha. E aí ele caiu fora da banda, quis fazer outras coisas. Depois ele chegou a ter um outro grupo. Ele sai quando? Cara, na sequência pra gravar foi, se eu não me engano, foi no começo de 87. Tá. Se eu não me engano, foi junho ou maio de 87. E aí, eles não comunicam a gravadora. Não avisam. Aí chegam pra gravar o segundo disco,
né? Recebe uma ligação, vamos gravar o segundo, o resultado foi legal, a gente vai fazer mais um, dia tal, vocês vêm aqui para São Paulo. Porque o primeiro também foi gravado aqui em São Paulo, né? Com o Reinaldo Barriga. Aí o Reinaldo ia produzir o segundo. Eles chegam no estúdio, cadê o baixista? Não tem mais. Ele saiu da banda. Como assim? E não avisaram ninguém. Chegaram para gravar o disco sem um terceiro elemento. E aí? Aí que vai surgir o Augustinho na história, né? E aí como é que surge o Augusto? Ele, na verdade o nome dele é Augustinho, né? Embora a gente costume chamar de Augusto. O nome? O nome é Augustinho. Não é apelido? Não, é Augustinho. Augustinho Moacir Lix. Aí o Augustinho, ele já era conhecido da cena de Porto Alegre, tocava com o Ney Lisboa, que era um cara que a gente pode classificar, que ele fazia ele era da MPG, Música Popular Gaúcha, como eles chamam lá, né? Como se fosse algo assim mais ligado a um som, uma mistura de música tradicional com MPB, com algumas influências de blues e jazz. Não era bem rock, né? Mas o Augusto tocava com ele, era um guitarrista muito versátil. Então todo mundo já o conhecia. Ele era um guitarrista referência, ele já tinha, inclusive num show dos Engenheiros, ele foi técnico de som da formação anterior, porque ele conhecia tudo da parte técnica, e num show que eles deram lá em Porto Alegre era o Augustinho. Beleza. Eles não sabiam o que fazer com a banda. E aí um belo dia eles estavam no Rio para ver o show do Echo and the Bunnymen. E, na verdade, assim, eles estavam hospedados lá, não sei por que motivo. E aí o Carlos foi nesse show e encontrou o Augustinho. Aí, pô, Augustinho, e aí? Como é que tá a banda de vocês? Pô, tá legal. E você, Augustinho? Pois é, tô com o Ney aí e tal, estamos vendo aí novos projetos, sei lá, trocaram uma ideia. Pô, legal, Echo and the Bunnymen, pois é, gosto muito disso. Tá bom, legal, valeu, tchau, foi pra casa. Aí quando o Carlos chegou no hotel, falou: ô, Humberto, encontrei o Augustinho lá no show. É mesmo? O que tu acha da gente chamar ele pra banda? Cara, boa ideia. Ligaram pra casa do irmão do Augustinho e fizeram o convite. Pô, tu não quer entrar pros Engenheiros? Detalhe, o Augustinho não sabia que o baixista tinha saído. Tá. Aí ele aceitou. Beleza, combinaram de se encontrar um dia em Porto Alegre pro primeiro ensaio. Aí isso eles ainda estavam em processo de gravação do segundo disco, né? Tudo isso aconteceu concomitante. Aí ele pega o avião, desce em Porto Alegre, eles vão ensaiar na casa do Carlos, ele acha que vai encontrar um trio e que ele vai ser o quarto elemento. É quando ele chegar lá, cadê o baixista? É você. Não, na verdade, assim, quem é o baixista? Na verdade, o Humberto agora vai ser baixista. Ele, ele decidiu mudar de instrumento. Então foi assim que eles viraram... o Lix é guitarrista. Ele é guitarra. Verdade. Aí, ele é o Dioclinho, sabe? Sei, cabelo lambido. Sei. E assim que eles viraram um trio. E assim, o Augustinho, ele foi muito importante para a sonoridade da banda, né? Toda a questão das guitarras. O Humberto não tocava teclados nessa primeira fase, então o Augusto tocava, ele entendia de sintetizadores e tal. Então, por exemplo, Somos Quem Podemos Ser, que tem aquele sonzinho no começo, aquilo ali, isso, é o Augusto que colocou isso daí, porque ele entendia, é um sintetizador que ele que sabia, que conhecia, que ele colocou. Então essa questão das camadas, né, assim, da memória sonora que a gente tem dessa formação deve muito ao Augusto. Depois aí o Humberto foi estudando também, e ao longo desses discos ele foi colocando as guitarras, foi aprendendo a tocar teclados, e eles foram trabalhando na questão dos sintetizadores também. Mas aí beleza, aí para esse segundo disco, que é o Revolta dos Dandies, o amarelinho, o Humberto decide trazer aquelas composições que ele tinha desde moleque. E daí ele traz Infinita Highway, foi uma canção que ele escreveu vários versos em diferentes momentos da vida, e ele resolveu juntar todos. E ele já falou sobre essa música? Já. Essa é uma música que acho que é a única que fura a bolha, né, deles. Eu acho que todo mundo gosta, mesmo não gostando de Engenheiros. Né? Humberto não costuma comentar muito as canções, mas essa ele comentou algumas vezes. Assim, ela... As pessoas acham que... Tem a ver com droga? Não tem a ver. Mas, cara, essa é outra parada que a gente pode falar depois. Que toda letra de rock, se você tentar transportar pra cocaína, parece que funciona. Todas. Depois a gente faz esse teste. Tá. Você chuta uma música e eu vou inventar aqui que ela fala sobre cocaína. Você vai ver como encaixa. Então, assim, Infinita Highway, ela tem um pouco de assim, a estrada da vida, né? Sobre as escolhas, as curvas, tudo isso representa a vida. Isso tem algumas inspirações. José Rico e Milionário, porque eles tinham uma canção... Nessa longa estrada da vida. O Humberto lembrou disso daí, então fez algo parecido com isso. E a história de Highway
ele instintivamente pegou de Freeway, que é o nome daquela rodovia BR-290 que vai em direção ao litoral. Sei. Porque é uma simbologia lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de você... para você conquistar o Brasil, né? Isso é muito também do imaginário gaúcho, a história do conquistador e tal. Então, para eles, assim, subir... Tem algumas simbologias. A primeira é, para você ir para o resto do Brasil, é cruzar o Mampituba, que é o rio que divide de Santa Catarina. E para chegar lá, você vai pela... Freeway. A Freeway é a estrada que te leva para conquistar o Brasil, sabe? Então ela representava isso, a estrada que levaria ele para seguir uma carreira de músico. Então a música, claro, ela tem versos de antes, de quando ele era mais moleque, mas ela fala um pouco ele se perguntando se ele quer seguir naquela carreira de músico. Entendi. Agora, por exemplo, você me faz correr demais os riscos dessa highway, parece que ele está cantando para alguém, parece que tem alguma musa inspiradora no meio da letra, mas pode ser só uma licença poética. Ele nunca declarou que essa música está ligada com alguma mulher em especial. Então a música é sobre isso. E fez muito sucesso. E foi a música que furou a bolha.